O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhais medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus filhos e filhas, quando nós falamos que buscamos nos aprofundar na nossa relação com Deus e que Deus vai fazendo encontros conosco no decorrer da nossa vida, nós precisamos entender que é algo muito pessoal. É entre você e Deus, é entre a pessoa e Deus. E aí, através desses encontros, Deus vai confiando a cada um de nós missões. Nós temos aquela missão comum, que é a nossa vocação primeira, a santidade. E aí, depois disso, Deus vai confiando, de acordo com as nossas aptidões, de acordo com os nossos dons e talentos, missões particulares. E aí, de alguma forma, nós vamos ajudando Deus a construir o seu reino. E quando nós somos questionados do que nós sentimos e de como procede esses encontros com Deus, nós utilizamos de palavras e de expressões humanas para tentar explicar e transmitir a experiência que nós tivemos e o sentimento que nós tivemos nesses nossos encontros com Deus. E desde a semana passada, na primeira leitura do profeta Jeremias, nós vemos Deus chamando pessoas a cumprirem uma determinada missão. Como bem disse,
Semana passada nós escutamos o início da vocação do profeta Jeremias e na primeira leitura de hoje nós escutamos o início do chamado e da vocação do profeta Isaías. E ali naquele momento de intimidade com Deus, Isaías pode ter tentado de várias formas tentar expressar aquilo que sentia. E ali naquele momento profundo de oração, ele começa a se utilizar de imagens para tentar expressar a grandeza daquele acontecimento e como Deus o chamou. A mesma coisa também acontece conosco. E aí muitos, quando olham a primeira leitura de hoje, podem simplesmente ficar pensando naquele sentimento, naquela visão extraordinária de Isaías, que ele vê Deus sentado no seu trono, os serafins ao redor de Deus, cantando e adorando Deus, dizendo que Ele é santo. Mas o que deve chamar a nossa atenção é o que vem depois dessa imagem. Isaías ali vê que Deus o chama para uma missão, no caso dele, para exercer o ministério da profecia, que é ser voz de Deus para poder comunicar aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus espera do seu povo. E aí o que Isaías fala? Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. O que isso significa? É Isaías ali dizendo que ele é um homem de lábios impuros, nada mais é do que dizer, Senhor, eu sou um homem pecador. Senhor, eu tenho as minhas falhas. Será que sou eu mesmo que o Senhor quer? Porque olha como é a minha vida. E essa história também se repete com cada um de nós. Por quê? Quando nós temos esse momento de intimidade com Deus, seja no momento de oração, até mesmo com a sua palavra, todo esse encontro deve interpelar o nosso coração, deve gerar em nós desejos de mudança. Como assim? Quando nós somos chamados por Deus, buscamos realmente nos aprofundar na nossa relação com Ele, tudo isso é como se nós estivéssemos olhando diante de um espelho e aí nós vamos olhar o nosso reflexo. E aí como que nós iremos ver esse nosso reflexo? Podemos ver sim coisas boas, coisas positivas, mas também vamos ver os nossos pecados, vamos ver as nossas misérias e também vamos ver os nossos erros. E isso não é Deus tentando nos humilhar ou até mesmo nos diminuir, mas é para que só com essa sinceridade de coração é que Deus pode transformar e nos renovar. Nós podemos mentir para nós mesmos e até mesmo mentir aos outros. Nós até mesmo podemos fingir a nós e aos outros uma vida de santidade e até mesmo que buscamos ter uma relação com Deus. Mas com Deus, a Deus nós não conseguimos enganar e muito menos fingir. Tem hora que nós reclamamos que a nossa relação com Deus é um pouco truncada, ou nós temos uma certa dificuldade de entrarmos em comunhão com Deus. Mas por quê? Porque nós não estamos sendo sinceros. Muitos dizem que nesses momentos de oração, que têm intimidade com Deus, acabam simplesmente dizendo que as coisas estão bem, que as coisas estão perfeitas e que o nosso coração não tem nada para poder mudar, e aí que o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, é o Todo-Poderoso, enfim. Enquanto nós não formos sinceros, Deus não pode nos transformar e nos renovar.
Tem hora que apresentar o nosso coração da maneira como ele se encontra. Seja ele ressentido, seja ele magoado, seja ele atribulado, preocupado, marcado com o pecado, tendo as suas dificuldades, as suas misérias, enfim. Só quando nós apresentarmos o nosso coração da maneira como ele se encontra e sermos sinceros com Deus, volta a repetir, é aí que ele pode nos transformar, é aí que ele pode nos renovar. E aí Isaías, depois desse momento de sinceridade com Deus, a leitura nos diz que o anjo pega uma brasa, coloca nos lábios de Isaías e diz que ele foi purificado. E ali Isaías diz: então, Senhor, aqui estou, envia-me. Será que nós temos essa mesma coragem, essa mesma postura junto de Deus? Dizer que nós estamos aqui, que nós queremos fazer a vontade dEle e que Ele pode nos enviar e nos confiar missões, pode nos confiar responsabilidades? Ou nós simplesmente vamos ficar colocando justificativas ou até mesmo condições e infelizmente cruzando os braços, demonstrando muitas vezes a nossa má vontade. Má vontade por quê? Porque para que possamos seguir a Deus nós precisamos nos transformar. E aí tem hora que por conta da arrogância, do orgulho do nosso coração, nós não aceitamos e aí insistimos, nós que insistimos em ficar longe de Deus, porque Deus não quer ficar longe de nós. E aí, continuando essa nossa reflexão, quando nós olhamos para a segunda leitura de hoje, continuando nessa reflexão do chamado de Deus e na nossa resposta, o que nós devemos anunciar quando Deus confere a nós uma missão ou quando nos chama para estar próximos dele? É simplesmente anunciar a graça da ressurreição, que nós realmente acreditamos num Deus vivo e que muitos só vão acreditar nesse Deus vivo através da nossa pregação e através do nosso testemunho e quando nós transmitimos a nossa experiência, porque muitos terão esse primeiro contato com Deus através de nós. E nós temos realmente anunciado esse Deus vivo, esse Deus ressuscitado e esse Deus que não parou na morte? Ou nós vamos ficar insistindo em simplesmente no Deus que sofreu a paixão, que subiu ao Calvário, que foi crucificado e que foi morto? Eu entendo que quando nós olhamos para a vida de Jesus, o ser humano Jesus Cristo, nós nos identificamos muito com Ele. Na sua vida pública, pelas perseguições, pelas maledicências que ele acabou sofrendo, pelo momento da sua paixão, nos identificamos com a sua subida ao Calvário, e ali a crucificação a sua crucificação e morte na cruz. E quando eu falo isso é porque tudo está realmente consumado e Deus realizou todas as suas promessas, não foi na cruz, não foi no alto da cruz, mas foi na ressurreição. De nada valeria toda a vida, toda a encarnação, desde o nascimento, toda a vida pública de Jesus, a sua paixão, a sua subida ao Calvário e a sua morte, de nada valeria tudo isso se não fosse a ressurreição. Porque Deus nos mostrou que a morte não tem a última palavra. E aí é esse Deus vivo que realmente nós precisamos anunciar. E quando Paulo diz na leitura que ele se considera como um abortivo, porque ele não era para estar onde estava.
Ele não era para estar na posição que ele começou a ocupar. Por quê? Ele perseguiu e ele matou cristãos. Mas no seu momento de conversão, Deus realmente o transforma e converte o seu coração. Por que que eu digo isso? Porque nós não podemos duvidar da mudança e da conversão que Deus pode realizar na vida dos outros, na vida dos seus filhos e filhas, independente dos nossos pecados, independente das nossas falhas. Se Deus nos dá novas oportunidades, por que que nós não podemos confiar naqueles que se apresentam diante de Deus e querem realmente mudar de vida? E nunca se esqueçam que quando nós, porventura, duvidamos da mudança e da conversão que Deus pode fazer na vida dos outros, é porque lá no fundo nós duvidamos da nossa própria conversão, e lá no fundo nós sabemos que temos as nossas lutas e até mesmo certos pecados que nós não queremos que saiam da nossa vida, porque nós não buscamos resistir a eles. Então, porque nós temos esse conflito interno, achamos que todos devem ter, e isso não é agir e muito menos pensar como Deus. Somos nós que precisamos buscar essa conversão verdadeira e não ficar cobrando isso dos outros e muito menos duvidando da conversão e da ação de Deus na vida daqueles que estão ao nosso redor. E quando Paulo vira e fala que pela graça de Deus eu sou o que sou, por quê? Graça de Deus, entendam aqui como vontade, como querer de Deus. Que Deus quis e Deus se permitiu se encontrar até nos nossos dias. Deus não cruzou os braços e deu as costas a nós, e até mesmo que nós ficássemos à mercê da nossa sorte. Mas Ele não poupou esforços para que nós pudéssemos estar junto dEle, para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. E aí o evangelho da nossa celebração conclui toda essa nossa reflexão. No começo do evangelho é dito que Jesus estava junto da multidão, que aí ele foi para a margem do lago, e ali as pessoas escutavam a palavra de Deus. É porque eles estavam sedentos da palavra de Deus. E nós, no nosso dia a dia, pregamos a palavra de Deus, assumimos a nossa missão até mesmo de evangelizadores, para que através da palavra de Deus os corações se convertam e que muitos se encontrem com Deus. E eu fico muito com o pé atrás quando eu escuto por aí afora pregadores, pessoas que se autoproclamam pregadores, anunciadores da palavra de Deus, que eles, na sua pregação, eles se colocam como centro, acabam simplesmente falando de experiências próprias, e realmente se colocando num patamar mais elevado, e Deus sendo totalmente esquecido. Eu fico com o pé atrás porque se Deus não é o centro da nossa pregação, se a nossa pregação da palavra de Deus não leva ao encontro com Ele, nós infelizmente estamos tirando proveito de Deus e das pessoas que querem que querem acreditar em Deus ou que querem aprofundar a sua relação com Deus. E aí tem certas pregações por aí afora que fala que simplesmente que os cristãos devem acusar, denunciar aquilo que está errado, causar divisão, enfim, cuidado. Deus nos chama a ser promotores de comunhão. Se nós apresentamos simplesmente o erro para poder humilhar os outros, se nós simplesmente apontamos situações erradas e não damos e não ajudamos as pessoas a voltarem o seu caminho a Deus,
a nossa pregação está acontecendo de maneira equivocada. E volto a repetir, nós devemos ser promotores de comunhão. Se somos promotores de falta de comunhão, de discórdia, com aqueles que estão ao nosso redor, repensemos como está a nossa caminhada e como está a nossa relação com Deus. E aí, quando nós olhamos para Pedro dizendo a Jesus: em atenção à tua palavra vou lançar as redes, aqui demonstra a confiança de Pedro. Pedro podia até estar pensando no seu coração: esse homem não sabe o que diz, esse homem não é pescador. Nós não pescamos nada e ele vai pedir para que nós possamos lançar as redes. Nesse momento nós não vamos pescar nada, não está nem na hora. Pedro poderia ter essa dúvida no coração, mas só que ele deu o passo na fé e confiou em Jesus, e ali o milagre aconteceu. Será que nós temos essa mesma confiança em Deus? Podemos ter nossas dúvidas e os nossos questionamentos, mas paramos nisso? E aí tem hora que é muito interessante. As pessoas se colocam diante de Deus e falam, como eu disse no começo da homilia, palavras bonitas. Ah, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Eu quero que o Senhor reine em mim, mas, se for possível, eu gostaria que o Senhor resolvesse essa situação dessa forma. Eu gostaria que o Senhor me atendesse por esse caminho e desse jeito. Aonde que nós confiamos em Deus dessa maneira? E mais ainda, tem hora que nós até mesmo ousamos pensar, ou até mesmo dizer que sabemos mais do que Deus. E aquilo que Deus está nos pedindo não é o melhor naquele momento. Que nós não cheguemos a esse ponto dessa arrogância e dessa prepotência espiritual. E que realmente confiemos em Deus, porque Ele sempre quer o melhor a todos nós. E aí o que conclui essa nossa reflexão é aquilo que Jesus fala a Pedro, que hoje em diante ele será pescador de homens, e aí depois o narrador diz que eles deixaram tudo para poder seguir Jesus. Pescador de homens nada mais é do que ajudar os nossos irmãos e irmãs na fé a se aproximarem de Deus, a se encontrarem com Deus. Como eu disse agora há pouco, se as nossas ações não levam à comunhão, nós estamos seguindo ou a nossa vontade ou até mesmo um outro tipo de espírito, mas não o próprio Deus. E quando se diz que eles deixaram tudo para poder seguir Jesus, o que isso significa? Que eles começaram a entender o que significa amar a Deus sobre todas as coisas. E nós temos amado a Deus sobre todas as coisas? Ou temos colocado situações, temos colocado pessoas, temos colocado o nosso trabalho ou a nossa vontade? Aqui, como eu disse agora há pouco, também é a nossa confiança em Deus. Independente das justificativas, nós precisamos aprender a colocar Deus no patamar como prioridade na nossa vida e não colocar outras situações, pessoas ou até mesmo a nossa vontade no lugar que cabe a Deus. Caso contrário, nós vamos ficar num seguimento a Jesus Cristo e uma relação muito superficial com Deus. Então, que nesta Santíssima Eucaristia, no dia de hoje, voltando o nosso coração a Deus, peçamos a Ele que aumente em nós o dom da fé, que nós possamos assumir a nossa missão e as nossas responsabilidades ao chamado que Ele faz a cada um de nós, e que nós possamos, através do nosso testemunho, aproximar muitas pessoas de Deus e que Ele realmente seja o centro da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.